E no estudo de hoje aqui, da armadura de Deus, vamos detalhar aqui mais um item dessa armadura, que é a couraça da justiça. E vestindo-vos da couraça da justiça. Esse é um trecho do livro de Efésios 6. Sobre a couraça da justiça temos: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a Deus. Romanos 10, 3. E tem outro versículo que diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça, verdade te precedem. Salmo 89, 14. A justiça em si, quando relatada na Bíblia, significa a prática da mesma. Quando uma pessoa tem uma vida com Deus, então automaticamente se torna uma pessoa justa, praticante da justiça. Mas em que condições podemos ser justos se até no pensar somos pecadores? A Bíblia responde: sabendo, contudo, diz o texto, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras de lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Vamos dar uma pausa aqui para a gente explicar um pouco. Muito bem. Quando você lê o livro de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo, ele diz: tomai a armadura de Deus. Então, ali ele já diz: a armadura pertence a Deus, é dele. E Deus diz para que eu tome essa armadura. Jesus certa vez disse: a fé que tenhas para ti. E ele disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Significa dizer que ninguém pode tomar a armadura de Deus por mim. Ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. Tomai a armadura. Sou eu quem tenho que tomar essa armadura. Ou seja, Deus não vai perdoar por mim. Deus não vai se desviar do mal, das más companhias por mim. Deus não vai orar por mim. Deus não vai jejuar por mim. Deus não vai buscar nas escrituras para mim. Deus não vai liberar o perdão por mim. Ou seja, eu tenho que ter a consciência que eu preciso fazer a minha parte com Deus. Muito bem, tomai a armadura de Deus. Outra coisa interessante, veja que Deus, sabendo das nossas lutas, tanto minha como sua, Deus não nos deixou à mercê do mal, desprotegido. Deus nos deu a blindagem, que é a fé na sua palavra. Porque quando nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra, começamos a ter experiências com Deus. Deus não nos deixou órfãos, Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar. E nos deu a armadura que o apóstolo usou como exemplo, uma armadura de um soldado, para exemplificar a armadura espiritual. Porque imagine você, se o diabo dissesse assim: hoje eu vou pegar o fulano. Imagine, a minha vida toda eu servi ao mal, decidi dar as costas para o mal e me voltar para Deus. Assumi minha fé, assumi a fé. Vim à igreja e assumi a fé. Me entreguei de verdade. Abri mão das minhas vontades, obedeci a palavra e vivo diariamente nisso. Para o mundo é tolice, para o mundo é fraqueza. Para aqueles que sabem do que Deus propõe, no porvir, pós-morte, em vida, é o maior tesouro.
Cada um faz a sua escolha. Mas imagine você, fui livre das trevas, mas num dado período, numa dada altura da minha vida, o diabo diz assim: eu vou pegar o fulano de volta. Eu vou pegar ele de volta. E Deus não vai poder fazer nada? Vai deixar eu à mercê do mal? Jamais. Por isso que Deus nos deu a armadura. Por isso que Deus nos deu a condição, as armas necessárias para vencer qualquer dardo, ataque, qualquer luta que você passar na tua vida, seja externa ou interna. Nós não estamos à mercê do mal, à mercê do diabo, para ele fazer o que ele quer e o que ele bem entende. Não. Eu tenho em Deus as armas necessárias para me defender. Falávamos de se atar à verdade, que é o cinto da verdade. Hoje nós temos aqui a couraça da justiça. Essa aqui, que está aqui como exemplo na foto, é a couraça que um soldado usa. É muito claro e visível que ela protege todos os órgãos vitais. Todos os órgãos vitais. Porque imagine você, o guerreiro está ali, no calor da batalha, e um arqueiro, de longe, sabe que esses arqueiros têm uma mira precisa, né? Ele mira no peito, porque ele quer acertar o órgão mais vital. Qual é? O coração. E aquela região ali. Imagine, e a flecha é lançada. Se ele não tem a couraça, do nada, sem ele menos esperar, aquele ataque lhe mata. Não apenas a flecha, mas a lança e a espada. Agora, traduzindo para o lado espiritual, o mal, na guerra, se atinge os órgãos vitais. Mas na nossa guerra do dia a dia, o que Satanás quer atingir? O nosso interior, o nosso coração, que não é um órgão. Espiritualmente falando, nossa consciência, nosso interior, o nosso eu de coração, nossa alma de coração, que é o centro das nossas decisões, é o nosso interior, a nossa consciência, o nosso racional. Então o diabo, ele quer enviar uma flecha, uma lança, para atingir o meu interior, com a mágoa, com a malícia, com os maus olhos, com desejos e vontades que a carne não quer saber, carne não sente, não pensa, carne só sente. E estimulada por esse mundo, a carne vai pedir, os desejos vão pedir. Mas como diz a Bíblia, tudo é bom, nem tudo convém. Então o mal que outrora me pegava pelas coisas erradas que eu fazia e que hoje já não faço mais, ele vai tentar me atacar de outra forma, ele vai tentar me pegar pelo sentimento, pelo coração. Quantas pessoas que estavam indo bem na sua fé, e por causa de uma palavra que ela ouviu de alguém, guardou uma mágoa e a vida dela desmoronou. A flecha entrou e atingiu dentro, certeiro. Quantas pessoas que estavam de mão dadas com Deus, com a fé, e por causa do A, B ou C, que abandonou a fé, que fique claro. Se a pessoa, por alguma razão, não está de obreiro, não tem um título, uma ocupação na igreja, mas ela segue Jesus Cristo fiel, não escandaliza, vive uma vida correta, eu pergunto a você, ela vai para o inferno? Então quem fala o contrário está julgando. Mas por causa daqueles que largaram a fé, abandonaram a fé e hoje são inimigos da cruz, tendo forma de piedade, mas negam com suas atitudes, falaram uma coisa
que atingiu o interior de muitas pessoas. E hoje, muitos têm olhos de malícia para o altar, para o pastor, para a oferta, para a obreira, para o obreiro, seja lá para o que for. Então, o diabo ele vai querer atingir o interior da pessoa. Dúvida, sentimentos, desejos. Porque o diabo trabalha com a dúvida. E se nós formos aqui explorar, mas eu quero ler aqui o que diz Provérbio, que fala assim, olha: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Não se preocupe nas outras coisas, guarda teu coração. Às vezes a pessoa se preocupa com muitas coisas e não se preocupa em guardar o interior dela. E por que é importante guardar? É isso que nós temos que entender. O que me faz se relacionar com Deus é a minha... Quando a gente põe a mão aqui, o que a gente entende? Consciência, que é o meu racional, que é o meu coração. Se Satanás lança um dardo, sentimento, desejo, e eu caio, alimento aquilo, guardo aquilo, vivo curtindo aquele pecado, aquela infidelidade com Deus, com a promessa que eu fiz para ele, eu sei lá. Mas digamos que ele conseguiu entrar no meu interior. Então significa dizer que ele manchou a minha consciência, eu permiti isso. Quando eu me colocar diante de Deus, para buscar a Deus, para falar com Deus, ele vai usar aquilo que eu tenho vivido a praticar para me condenar. Não estou a falar do que você se arrependeu e abandonou, porque Deus apaga o passado de quem se arrepende. Mas quem é nascido de Deus não pode ver na prática do pecado. Então, se eu estou na prática, ele vai usar aquilo. E quando eu entrar na presença de Deus para falar com Deus, aquilo vai me condenar. Vai matar a minha fé. E vai tirar de mim a disposição para falar com Deus. E aqui no livro de 1 João, olha que interessante o que diz a Bíblia. Diz assim: amados, se o coração não nos acusar, aqui diz coração, mas é a consciência. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então eu tenho que estar blindado na minha vida com Deus, interiormente falando. Porque se a minha consciência me condena, se a minha consciência me acusa de algo que eu venho fazendo, que eu sei que isso me separa de Deus, que isso está me levando a dar as costas para a minha salvação, se isso me condena, eu não vou ter paz. E nem confiança nas minhas orações. Tudo que eu fizer vai ser mera religião, mera interpretação. Vou ficar lá só interpretando o que estou buscando, estou lá com a Bíblia, mera religiosidade. Porque quando eu entrar na presença de Deus com o meu racional, lá vai vir aquela voz: mas você não largou isso, hein? Mas você prometeu e não fez. Ó, mas tu está alimentando isso. Falou que ia abrir mão disso. Então, continuando o versículo, eu vou dar referência. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3:21. Então, minha consciência é o meu aval diante de quem? De Deus. Meu interior. Meu coração. Muitos chamam de coração. É o interior, é a consciência, é o racional.
É aí que Satanás quer tocar. Por isso que a Bíblia diz: tudo que se tem que guardar, guarde o teu interior. Agora, vamos concluir, que eu quero tocar num outro assunto aqui. Aí no estudo diz, que maravilhoso, Paulo diz uma grande verdade aos Gálatas: homem algum pode ser justificado pela lei, mas sim ser justificado pela fé em Jesus Cristo, como temos sido. Todos somos sujeitos a erro, falha e pecados. Quem vive pela fé é justificado pela mesma. Então está resolvido: a justiça só pode ser adquirida por meio de fé e de uma vida reta, mediante a palavra de Deus, vida de integridade para com o Altíssimo. Deixa eu só explicar uma coisa. Esse viver pela fé é o seguinte: você vê Deus? Não. Eu vejo Deus? Não. Eu vejo Jesus? Não. Então, como que eu vou obedecer a alguém que eu não vejo? É fé. Eu não vou ser salvo por dar esmola para pobre, porque isso aí nem precisa ser cristão. O ateu que não crê em Deus, igual aquele jovem ali do vídeo, que falou que não acredita em Deus, também dá esmola para pobre. Eu não posso pensar em ser justo aos meus olhos, porque de repente a pessoa, ela é justa aos olhos dela, não aos olhos da Escritura. Ela diz assim: ah, mas eu não faço mal a ninguém. Que bom que você não faz, porque se você fizer, o que vai, vem. Mas olha só o que a pessoa diz: ela quer justificar-se como uma pessoa de Deus, porque ela não faz mal, mas isso é um dever do ser humano, não prejudicar os outros. Ou não? Hã? Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo. Independente de você crer na Bíblia ou não, dever você ajudar o seu semelhante. Então, às vezes, a pessoa se sente justa ao critério dela. Ah, bem que eu não mudei totalmente, mas pelo menos eu melhorei. Deus sabe. Deus sabe que você se entregou pela metade. Vou lhe perguntar algo: você aceita o marido pela metade? Quem aceita, levante a mão. Quem aceita uma esposa pela metade? Quem aceita um salário pela metade? Você não aceita, mas para Deus tem gente que quer se dar pela metade e ainda está satisfeita com isso. Ah, bem, progredi muito, pelo menos me entreguei pela metade. Deus quer uma entrega completa, como eu quero de Deus uma entrega completa. Então não posso ser justo aos meus olhos. Ah, mas também ninguém é perfeito, por isso que eu faço isso. Não. Seja justo aos olhos de Deus, obedecendo. O que me justifica, quando fala fé em Jesus Cristo, é obedecer a palavra dele. Se nós obedecemos, nós somos justos diante de quem? De Deus. Estamos revestidos. Do momento que eu obedeço o Senhor Jesus, eu estou me blindando contra mim mesmo, porque quantas coisas que nós próprios criamos contra nós mesmos por causa do nosso orgulho, nosso eu, nossa vaidade, e nós fomos lá e criamos uma situação. Então, quando eu obedeço Jesus, eu estou me blindando contra a minha própria natureza, o meu eu, e estou me blindando contra o que vem de fora para dentro. Por isso, senhora e senhor, se algo te condena diante de Jesus, se algo te condena na tua fé, agora, aqui na frente, aí de joelho, de pé, do jeito que você quiser, no canto da parede, ali atrás da cruz, confessa a Deus, sai por aquela porta, abandone esse pecado, abandone esse sentimento, abandone esse vício e assuma a sua fé em Jesus Cristo. Amém? E aí pode vir o dardo que vier. Quando tu entrar na presença de Deus, o inferno treme. Tua oração tem força, tua oração tem poder, porque a paz dentro de você, nada te condena. Você tem confiança
na tua luta, nas tuas batalhas, você tem confiança. Deus é comigo, eu vou vencer. Não há meio termo, não há incerteza, não há insegurança. O próprio Espírito Santo diz: eu estou contigo porque você está comigo. Está lá escrito: tornai a mim, eu tornarei a você. Acabou. Vai vir os ataques, mas tu vai ficar de pé e vai vencer. É o que está escrito. Depois de ter vencido, permanecer de pé. Então, vamos guardar nosso interior.